Bem-vindos a mais um Católico Você Sabia? Nessa quinta-feira, dia 16 de fevereiro, com vocês, Padre Felipe Neco. Bom dia, que alegria estar com vocês mais uma vez. Aqui é o Padre Renan. É sempre uma alegria semanalmente encontrar aqui os nossos ouvintes do Católico Se Sabia. E aqui com vocês, né, na quinta-feira, né? Foi já uma semaninha, desde a semana passada, que o Padre Renan me enrolou. Hoje fui eu que enrolei o Padre Renan um pouquinho para poder. Não, não, Que eu estava a fora gente de. se enrola. Tava fora de É São Paulo, que de tinha Arujá. alguém estava numas viagens pastorais por aí, né? Então Não. Aí não eu, deu para a eu gente gravar na retornei, eu terça. retornei na quarta. Ele não podia ir na quarta à tarde, ontem à tarde, então ficamos para hoje de manhã. Mas assim, aqui estamos, pois conto rápido minha semaninha, mais ou menos eu tinha comentado que eu ia para Curitiba e assim foi. Na quinta-feira na noite eu já viajei de ônibus. Chegando lá sexta-feira, fui bem recebido, né, por um borrachudo na rodoviária, desci do ônibus e o bendito borrachudo já me mordeu ali perto do cotovelo, fica aquela coisa ali meio inchadinha, coçando. Para quem conhece Curitiba, conhece Curitiba. aquele bichinho bonito lá de borrachudo que tem lá em Curitiba, pois já me recebeu bem. E chegando depois no seminário também, aí fez outra mordidinha aí no dedo, que tá a marca aqui ainda até hoje. Mas fui bem recebido em Curitiba. Esse Odisseu aí, o pai dos seminaristas aí dos apostólicos, do Luan, do Leonardo e do Dudu, pois aí foi me buscar na rodoviária e me deixou lá no seminário. E já na sexta-feira, pois o pessoal lá as famílias lá de Piem tinham me pedido lá, convidado para poder ir celebrar a Santa Missa lá na casa, onde eles estão começando o Instituto Laboré, onde estão vendo a possibilidade de começar a se preparar para formar um colégio lá em Piem. Então foi uma alegria poder estar com as queridas famílias aí da Gevenca, Fragoso e companhias aí, companheiros aí, mártires aí que estavam presentes. Foram poucos, eram umas 5 ou 6 famílias, mas foi bonito aí poder celebrar a missa para eles. Foi um bate e volta. Cheguei lá como mais 6 antes das 6 da tarde e retornei já umas 10 da noite, assim, para Curitiba. E aí no sábado eu tive o casamento, foi mais ou menos a ocasião pela qual eu fui, foi dupla a ocasião, né? Eu aproveitei também que minha mãe e minhas tias estavam indo para Curitiba visitar minha prima, que acabou de se mudar para, em setembro mais ou menos, dezembro, terminou ali de se mudar para Curitiba, está trabalhando lá, e, e elas foram passar lá uns dias com ela, até depois do carnaval, e eu falei, vou aproveitar uma passagem que tinha por aí de um matrimônio que tinha mudado a datas, cancelado um pouco, eu já tinha o voo, então eu aproveitei para usar o voo de volta. Então fui lá uns dias lá para estar também com minha mãe, uns dias para estar aí um pouquinho com ela, com minhas tias, minha prima. Então foi interessante. Aí juntou essa atividade, juntou esse matrimônio do Jorge e da Geoline, que foi bem bonito, que ela é irmã da mãe dos apostólicos aí, que estão lá, o Luan e o Leonardo. E depois, na tarde, já tive um batizado aí do Aurélio, da Dani, João Francisco, o nome do meu sobrinho, filho do meu irmão. Aí foi bonito também a celebração na paróquia do Padre Anderson Bonin. Foi bonito aí poder celebrar aí. Cumprimentei o padre no final. Bem super, super animado e tudo, com aí a possibilidade de estar fazendo a construção, remodelando a paróquia. Então tá bastante interessante e bonito aí o trabalho que está realizando o Padre Anderson Bonin aí no Osternac, aí na Paróquia Nacional do Rosário de Fátima. Depois, no domingo, tive as 3 atividades, depois um batizado de manhã, antes da celebração da missa, depois na São Grato às 11, e aí pude encontrar, ou ver pelo menos, nem encontrar, porque não deu para cumprimentar todo mundo, mas tinham várias famílias, muitas crianças, tive no final depois a bênção das grávidas, tinha umas 5, 6 grávidas aí, gente que eu nem sabia que estava grávida, foi bem legal aí depois da Santa Missa. E depois na tarde fui almoçar depois no mercado municipal com minha mãe, minhas tias, e na tarde tive uma missa também 4h30, um batizado também, aí aí no seminário, na apostólica fizemos aí depois o batizado. E aí depois já fui jantar, joguei esses dias todos aí, os 5 com minha mãe, minhas tias, minha prima lá, foi bem engraçado aí, ficava até quase meia-noite, 1 hora jogando ali os 5 assim, no apartamento. Foi bem bom poder compartilhar também os momentos aí com eles também. Segunda-feira, depois foi um diazinho mais tranquilo, a gente saiu assim no Bosque João Paulo II, subimos a vista
panorâmica de Curitiba, na Torre da Oi. É, depois fomos almoçar por ali, um costelão gaúcho ali, uma costela assim, e caminhando um pouquinho, depois já voltamos para o apartamento, ficamos por ali. Tinha celebrado a missa de manhã cedo, e depois na terça-feira, nós fomos ali no Barigui, caminhar um parque Barigui, caminhar um pouquinho, nem mais que caminhar, foi ir até a lanchonete ali, estava com o Marlos e a Maiara, querido casal, que eu não vou adiantar aqui não, que tem uma surpresa, vai que alguém escuta esse programa antes e os conhece, então tem uma surpresa sábado boa, que eles nos revelaram ali, foi bem legal. É, e e depois fomos almoçar com eles ali perto e tomar um sorvetinho da Babka, dei um picolézinho, um sorvetinho da Babka, e depois já voltei com minha mãe, era o último dia já, na terça-feira. Jogamos um pouquinho de novo, jogamos 3 dias, 3 noites, jogamos 5, eu joguei só o primeiro dia, depois só levei coça dos outros 2 dias, e, e depois já vim quarta-feira cedo para cá, abençoei uma casa de manhã antes de ir para o aeroporto e já cheguei aqui em Curitiba já. E aqui estamos já, depois de manhã, fazer um pouquinho de exercício, aqui rezar, e aqui já estamos já gravando com vocês esse programa. Padre Renan, acho que teve nada demais essa semaninha não, né? Foi voltar depois de um Não, passeio, foi. tá vendo que tá difícil a vida do padre Felipe, né? Entre ele junta o descanso com a pastoral. Isso é bom, né? Isso é bom demais. Eu lembro que na semana passada que a gente gravou, o seu Luiz falou assim: Nossa, só de ouvir vocês eu já cansei de tanta coisa que um padre faz. Ainda bem que ele não ouviu dessa vez, né? Porque é churrasco, é passeio, é tudo. Mas enfim, né? Na verdade, na sexta, a gente gravou na quinta. Na sexta eu fui visitar meus pais. A minha avó está com 91 anos de idade e teve uma decaída agora bastante grande, né? Nos últimos meses. Então, eu fui visitá-la, dei a unção dos enfermos, a comunhão. Foi um momento muito bonito. A minha avó, por mais que a cabeça começa a falhar, o corpo já falhava faz tempo, né? 91 anos não é fácil. Mas a cabeça funcionava bem. Agora a cabeça começou a falhar, eu brinquei com ela, falei, a senhora está começando a ficar velha, né? Então, no entanto, muito bonito, a, porque assim, a delicadeza, o preparar a casa, o exigir que troquem de roupa e coloquem a melhor roupa, exigir que limpe a casa, coloque uma toalha na mesa para receber a comunhão, isso ela é muito exigente ainda, né? Então foi muito bonito ali dar a comunhão para ela, nós estamos enfermos. Foi só um bate-volta mesmo, voltei no sábado, tive ali com os meus pais jantando na noite, celebrei na paróquia Nossa Senhora Aparecida, ali de Itu, onde os meus pais frequentam, né? É, o Dunga aí ali no sábado, o Dunga esteve ali no sábado, dos jovens da paróquia, e o Dunga foi convidado, foi muito legal. Eu já não estive, né? Fui embora, voltei para São Paulo, porque já na tarde do sábado eu tinha meus compromissos, tinha reunião com um grupo de jovens da paróquia Santa Edviges, depois eu tinha uma missa de 5 anos de falecimento de uma pessoa ali próxima da paróquia, né? Da Érica. Então, já no sábado estava muito ativo. No domingo, as missas de sempre. Domingo eu tive missa na Paróquia Santa Divisa e na Paróquia de Guadalupe. E pela primeira vez fui celebrar no Colégio Pio XII, aqui em São Paulo, que as irmãs franciscanas ali levam. Um colégio muito bom, uma estrutura muito boa. E eles têm missa dominical ali para o pessoal da escola. Eu fui lá celebrar muitas famílias. Muito bonito, né? De rever aí um momento das missas do Padre Felipe, aí onde saía os pais e todas as crianças correndo de um lado para o outro, enfim, foi um momento muito bonito também, né? Depois, segunda, a gente tem nosso dia comunitário, não tivemos nada particular, mas começamos aqui na Diocese de Campo Limpo, o clero diocesano está em formação teológica, em retiro, então, enfim, eu celebrei na catedral segunda e quarta, na Catedral de Campo Limpo. Eu celebrei na Paróquia São Pedro de São Paulo, aqui perto da nossa casa, terça, quarta e quinta hoje também, né? Hoje ainda vou celebrar meio-dia, uma missa de sétimo dia na São Pedro de São Paulo, fora os atendimentos na nossa paróquia também, né? Seja Santa Edviges, seja de Guadalupe, mas sempre aqui paróquias, né? Só ontem que finalmente, depois de um mês tentando, eu tenho um grande carinho com
a Ana Lazarotto, que é colaboradora aqui em São Paulo, agora do Reino Christi, ela participou dos nossos grupos lá do Reino Christi, lá de Joinville e Curitiba. Ela é de Curitiba, né? O irmão dela é legionário. E a família também, o seu João, a dona Josilene, são do Reino, uma família muito próxima. E ela está aqui de colaboradora em São Paulo. Estou faz um mês tentando encontrar, vamos sair, tomar alguma coisa. Aí ontem deu certo, a Ana e a Gabi saímos, fomos comer um lanche por aí. Foi muito gostoso partilhar e revê-las. E ver que estão bem nessa sua missão de colaboração. A colaboração é um voluntariado, a pessoa entrega um ano da vida a Deus para poder trabalhar em algum apostolado aqui do Reino Christi, né? Então elas estão nessa missão aqui no ECID em São Paulo e muito felizes onde estive com elas. E agora de manhã já fui celebrar, como eu disse, na São Pedro e São Paulo, a pé, fazer uma caminhadinha, né? Descer o morro, subir o morro, porque tá uma descidona aqui para chegar na paróquia. E já cheguei aqui, estava tomando café quando recebi uma mensagem do Padre Felipe. Gravamos? Eu falei, gravamos. Hoje de manhã eu estou aqui para gravar, tá tranquilo. Então, aqui estamos com vocês, né? Uma semaninha, como sempre, uma semana de paróquia, mas também de servir o povo de Deus, que é mais bonito da nossa missão, né? Vamos lá, porque daqui a pouco eu tenho que correr, ainda tenho que me preparar aqui, que tem meu atendimento psicológico aqui mesmo no seminário, e vamos correndo. Acho que o tema não vai ser tão longo, porque pois já quase todos os anos nós mencionamos algo, então é como ir adentrando e vendo detalhes mais sobre esse período tão bonito, tão rico da igreja que vamos começar agora a viver, que é a Quaresma, né? Já temos falado, pelo menos, né, como falei, já falamos do Carnaval, falamos já da Quaresma, falamos sobre os 3 atos, né, que vivemos na Quaresma, de esmola, né, jejum e caridade, e pois como somos chamados, né, a viver oração, né, pois toda essa realidade que vivemos nesse período da Quaresma, e talvez eu queria pois, centrar talvez numa realidade que infelizmente se vai perdendo na igreja, né? Que pois é o aspecto da penitência, né? Porque é um aspecto tão importante também na nossa vida, pois, de católicos e pois para nossa vivência da nossa própria fé, né? Porque não existe uma vida de santidade sem uma renúncia, sem um sacrifício, sem uma abnegação, né? A nossa própria santidade, pois, passa por esse caminho, né? Não existe realmente uma vida em que nós nos aproximemos de Deus sem viver essa realidade na nossa própria vida, porque até a própria vivência da nossa vida de graça exige isso, né? Pois o viver os mandamentos é custoso, né? E muitas vezes temos que buscar, né, pois essa vivência da penitência e muito mais nesse período de Quaresma, não só no período de Quaresma, mas especialmente no período da Quaresma, né? Porque é esse tempo favorável à prática penitencial da Igreja. E o Catecismo nos vai falar, no número 1438, sobre a Quaresma, esses tempos são particularmente apropriados aos exercícios espirituais, às liturgias penitenciais, peregrinações em sinal de penitência, privações voluntárias como o jejum e a esmola, a partilha fraterna, obras de caridade missionárias, né? É um tempo de renascimento espiritual e de renovação na fé, no qual realmente se pede, né, aos fiéis, a cada um de nós, o maior interesse pelas coisas divinas, uma frequência mais assídua à Santa Missa, não só dominical, né, mas também com uma participação dos ofícios litúrgicos, maior correção nas próprias ações, um treinamento no controle das próprias paixões e sentimentos. Então, muito se pode trabalhar, e são 40 dias que a Igreja nos oferece de grande riqueza espiritual para isso, né. A disciplina quaresmal da Igreja Católica prescreve, né, como sabemos, né, o jejum para esses 2 dias concretos, né? Não é necessário abster-se totalmente de alimento, né? A igreja recomenda nesses dias que se faça uma refeição completa e mais 2 pequenos lanches, que juntos não são nem equivalentes a uma refeição inteira. E assim, pois, nesses 2 dias, que é a quarta-feira de cinzas, que é na próxima semana já, e a sexta-feira da Paixão, a gente possa viver isso, né? Acrescentando nesses 2 dias a abstinência da carne de animais de sangue quente, né? Não comemos carne nesses 2 dias, né? E todas as sextas-feiras, né? Mas de modo especial também é convidado também nessa Quaresma a viver essa realidade, pelo menos para os menores, os maiores de 14 anos, né? Pois já entram disso
até pois, mais ou menos 60 anos, né? Pois aqui alguns podem considerar um pouco mais adiante, né? Mas menores de 14 anos, idosos, doentes, gestantes, lactantes, também estão dispensados desse jejum nesses dias, né? Mas, lamentavelmente, hoje em dia, como falava, a palavra penitência muitas vezes provoca mal-estar nas pessoas, né? Em muita gente, né? Mas se nós voltamos, né, à raiz, né, dos evangelhos, né, o que Jesus mesmo quis transmitir na sua pregação, e sempre é no início da quaresma, na quarta-feira, sempre está o convite: fazei penitência, porque está próximo o reino dos céus. E rejeitar a penitência seria então rejeitar a pregação de Cristo desde o início do seu ministério, que convida realmente a que nós façamos penitências. A palavra penitência significa simultaneamente duas coisas, que embora distintas são, pois não podem se dissociar, né, porque estão ligadas entre si. Uma é a virtude e outro é o sacramento, né? A virtude da penitência e o sacramento da penitência. Sobre o sacramento da penitência já temos falado, acho que foi no nosso primeiro ano, não me lembro qual foi, né, o episódio, o programa, mas sobre a penitência, a reconciliação, a confissão. Mas hoje trazer um pouco a realidade da penitência como virtude e dicas para viver a penitência nesse período quaresmal. Né? Quando se fala de penitência, as pessoas logo imaginam práticas exteriores, ou talvez pior ainda, né? Coisas como autoflagelação, né? Pois muitas vezes uma visão distorcida do que significa realmente a penitência, né? O típico se ajoelhar no milho, ou ficar dias sem comer, né? Mas na verdade a essência da penitência é algo interior, né? Que não se confunde com práticas exteriores como o jejum, a esmola ou a mortificação. As práticas exteriores muitas vezes pouco ou nada valem sem a penitência interior, né? Por isso que a penitência primeiro tem que começar no coração, né? Na nossa alma, no nosso entendimento, né? Rasgai os vossos corações e não os vossos vestidos. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é benigno e compassivo, vai nos dizer Joel, né? Tampouco a virtude da penitência pode ser confundida com um desejo mórbido simplesmente de infligir sofrimento a si mesmo. Porque a virtude da penitência é uma disposição moral que vai inclinar o pecador, né, cada um de nós, o fiel, a destruir e reparar os seus próprios pecados que pois, cometemos e que ofendem a Deus, né? A penitência é muito mais uma dor espiritual interior, é o sofrimento por haver pecado, e todos nós pecamos, né? E constantemente estamos numa vida de pecado. Então somos chamados a reparar, a viver esse desejo que nasce desde dentro. É um querer não ter pecado, é um querer não ter querido o mal que se quis no passado. O pecado, como esse ato da vontade humana, só pode ser destruído por um novo ato de vontade que o revogue, né? E é por isso que a virtude da penitência está indissociavelmente ligado ao sacramento da penitência, como falamos, né? A validade da penitência, do sacramento da penitência, depende da sinceridade dessa vivência da penitência como virtude. Não basta o arrependimento. Temos que querer reparar, sentir dor pelos nossos pecados. A virtude da penitência exige também o propósito de reparar o mal cometido e de não mais tornar a pecar no futuro, né? E esse é a grande importância até para a validade mesmo do sacramento depois, né? Claro que a gente, pois, né, sabe da nossa consciência débil, da nossa consciência de que, pois, provavelmente voltaremos a pecar, porque não somos anjos, né? Mas temos que ter esse desejo de reparar, de lutar e de, sinceramente, colocar os meios para não voltar a pecar, né? Então, assim, a penitência se projeta nos sentidos do tempo para o passado, né, o arrependimento, para o presente, esse desejo de reparação, e para o futuro, o propósito de emenda. E tudo isso entra dentro do sacramento também da penitência. Mas é essa virtude de penitência que nos concede viver essas realidades, né? De arrepender-nos pelo nosso passado, reparar o nosso presente e propósito de emenda para não voltar a pecar no futuro, né? Tenhamos, então, pois, consciência que dentro da realidade da nossa vivência de uma santa quaresma, precisamos viver também essa realidade da penitência, né? Desde que Jesus começou a pregar
Como comentamos, fazei penitência porque está próximo o reino dos céus. Está próximo, então, pois não está distante, o Senhor está perto de toda pessoa que o invoca. E nós queremos e devemos buscar essa realidade em nossa vida. São Luís Maria de Montfort vai dizer: se quisermos possuir a sabedoria, devemos mortificar o corpo não só por resistir pacientemente nossas malezas corporais, as inconveniências do clima e as dificuldades decorrentes de ações de outras pessoas, mas também pela empresa de deliberadamente algumas penitências e mortificações, tais como jejuns, vigílias e outras austeridades praticadas por penitentes santos. Esse desejo que tem que brotar dentro de nós para depois viver exteriormente essa realidade. A mortificação, como meio de penitência, em sua essência fundamental, é esse autossacrifício, abnegação e autodisciplina. É esse desejo de morrer para si por amor a Cristo e no reconhecimento de nossa própria incapacidade e da necessidade que temos de nos sacrificar, de dar-nos para Cristo. Por isso, atos de mortificação pois vão ser os comportamentos, devoções, atividades que nos vão auxiliar nessa oferta dos mesmos sacrifícios de nosso Senhor. E como Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A realidade, né, que deve estar sempre presente em nossa vida, também de carregar a nossa cruz, de viver também essas mortificações e sacrifícios. Um dos primeiros sacrifícios e cruzes que pois enfrentamos e enfrentamos todos os dias de nossa vida é ser obediente aos mandamentos de Deus e da Igreja, né? A autossubmissão, o tomar nossa cruz, né, nossa fé, moralidade, né, o nosso modo de vida, como nos ensina pois a Sagrada Escritura, a Sagrada Tradição, né, como é interpretado pelo magistério da Igreja, é já um ato que é contrário à nossa natureza humana. Nossa natureza caída, que demanda muitas vezes uma autodeterminação em todas as coisas, um modo de fazer próprio, não estar submisso a outros, né? Cristo exige essa submissão à sua determinação, à sua vontade. E nossa natureza humana não deseja essa abnegação necessária para carregar a cruz. Então, pois, já na vivência dos próprios mandamentos, nós estamos já vivendo uma certa mortificação, uma certa penitência da nossa vida. E nós precisamos trazer, muitas vezes, as nossas vontades em submissão à lei do amor, a Cristo, né, através da realização de vários atos de penitência e mortificação, que depois vão se manifestando na nossa vida, no nosso dia a dia, de modo exterior também, né? Começa interiormente, né, o nosso desejo de não voltar a pecar, o nosso desejo de, pois, renunciar e reparar os nossos próprios pecados. Mas também exteriormente é preciso, né, dentro das limitações do nosso estado de vida, também viver essa mortificação, essa penitência externa. Por isso, inclui, muitas vezes, negar e disciplinar-nos contra as tentações, desejos pecaminosos, né, que também pois, vai nos conduzir a mortificações penitenciais, para subjugar, muitas vezes, nossos desejos, né, carnais, nossos desejos de pensamentos, né, pagar alguma recompensa pelo pecado feito, que não é simplesmente o único objetivo ou valor da nossa mortificação. Por isso a mortificação, né, também como um meio de autossacrifício e autodisciplina, também de aspectos não pecaminosos da nossa natureza humana, são necessários para que possamos atingir, através da graça e da misericórdia de Cristo, cada vez mais elevados graus de maturidade espiritual e santidade, né? Se pois, já vamos fazendo uma certa caminhada na nossa fé, na nossa vida pois, de maior santidade, querer seguir mais ao Senhor, serão necessários a mortificação. Não só, pois, como falei, de atos pecaminosos, não só de evitar o pecado, mas até mesmo daquelas realidades da nossa vida em que podemos oferecer algo mais. E eu Então, acho, padre, que aí o interessante, eu gosto desse tema muito, e falando da nossa natureza ferida, porque às vezes nós, quando falamos do sacrifício, quando falamos de atos de virtudes, quando falamos da abnegação, quando falamos de escolhas que nós temos que fazer, muitas vezes nós justificamos a nossa dificuldade em tudo isso com uma frase que é: isso é contra a nossa natureza, né?
E eu gosto de completar essa frase e dizer: cuidado, é contra a nossa natureza, mas a nossa natureza ferida. E esse é o sentido do sacrifício. A nossa natureza está ferida. E como a nossa natureza está ferida, as nossas tendências naturais, entre aspas, naturais, porque a natureza está ferida, então as nossas tendências naturais são tendências ao mais fácil, ao mais cômodo, a tendências ao pecado, porque estamos feridos pelo pecado original. E por isso é necessário uma luta contra, vamos chamar entre aspas, contra a nossa natureza, porque a nossa natureza está ferida. E, portanto, para voltar à graça, precisamos esforçar, uma luta, um sacrifício, uma renúncia, uma abnegação, né? Por isso o Padre bem falava agora, não tem crescimento espiritual sem sacrifício, não tem progresso na virtude sem sacrifício. Por quê? Porque a nossa natureza está ferida. Então, o que importante é aproveitar esse momento de quaresma, onde Deus dá umas graças especiais também para nossa alma, porque é um tempo de conversão na igreja, aproveitar para aumentar, crescer mais essa prática do sacrifício na nossa vida, que sem sacrifício não tem santidade, né? E São Paulo depois, né, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 12, ele vai dizer: tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não me deixarei dominar por coisa alguma. Porque realmente é fácil realmente que nos deixemos levar, né, por tudo, é, é, por nossa vida de cada dia. É fácil que facilmente vão entrando outras realidades na nossa própria vida. E se não, pois lutamos por uma vida de santidade realmente, pois é fácil realmente só nos deixarmos levar por nossa vida de cada dia, sem ir trabalhando aquelas realidades que vão, pois, nos limitando no crescimento da santidade, né? E através da autodisciplina podemos controlar o nosso desejo de ter, fazer, pensar ou sentir algo em favor de uma coisa maior e mais benefício. Ação, pensamento ou emoção. Mas aqui já entrou o galinho aqui, ó. Tá acordado que eu até Já. escutei aqui hoje. O galinho acordou cedo hoje aqui também, me acordou cedo da cama aqui, me acordou mais 6 e pouco aqui. Mas tudo bem, vamos lá. Mas é isso, né? Mas através dessa disciplina, podemos controlar nosso desejo de ter, fazer, pensar ou sentir algo em favor de uma coisa maior e mais benéfico, né? Em ação, pensamento ou emoção. Não é que são ruins, não é ruim, não é mal o desejo de ter, né? De fazer coisas, de pensar, de sentir, mas queremos a excelência também nisso. Queremos o que é mais beneficioso para a nossa alma, para a nossa salvação, né? E que, pois, a autodisciplina vai nos ajudar a isso, né? E através do sacrifício, né, que desiste de algo que possamos ter o direito de esperar, possuir ou fazê-lo, para não ser dominado por ele, também pelas coisas boas, né? Comer é bom? Claro que é bom, mas podemos ser dominados pelo desejo de comer, né? Ter coisas é bom, mas podemos ser dominados pelo desejo de ter e ter mais e mais coisas. E, pois, esse sacrifício, essa autodisciplina vai nos ajudando a essa realidade, né? E essas circunstâncias não necessariamente têm a ver com o pecado, né? Pois, claro, na comida podemos entrar na gula, mas até em coisas simplesmente, né, de supérfluas, né, da nossa vida. Mas esse desejo de maior vocação para a, pois para a santidade que somos chamados, pois não vai permitir também a ir, né, como que polindo, purificando também essas realidades da nossa vida. Circunstâncias que podem envolver comportamentos perfeitamente aceitáveis ou desejos, mas pode ser mais prudente, muitas vezes, sacrificá-los ou resisti-los através da autodisciplina, em nome dos valores, né? E Paulo vai demonstrar isso, São Paulo vai demonstrar isso na história que ele conta sobre comer carne oferecida aos ídolos, que apesar de comer tal carne ser aceitável, algumas pessoas poderiam se escandalizar, pensando que Paulo estivera pecando e defendendo o pecado dos outros. E assim, pois a liberdade de Paulo de comer a carne não irá dominá-lo, pois ele também pois pode fazer, né? Pois, simplesmente que fosse seu direito, eu tenho o direito de comer e tudo, mas ele, numa demonstração autocentrada de liberdade, né, faz esse sacrifício, né? Porque a companhia das pessoas, né, com diferentes crenças, pois falta de maturidade ou ignorância, pois aceitava a responsabilidade por sua liberdade, então ele se abstinha de comer para a glória de Deus.
porque a missão de evangelizar era mais importante, né? E na nossa vida também, algumas vezes, são necessários sacrifícios para também viver uma maior vida de santidade. E por isso, através da penitência e da mortificação, somos chamados a viver uma vida de abnegação diária, de autodisciplina, de conversão contínua, não apenas para cumprir o chamado de Deus para a santidade em nossas vidas, mas para que outros possam também ligar diariamente para o conforto do Espírito Santo em suas vidas, né? Que também é fundamental e essencial para que também eles possam começar a sua busca de santidade, né? O exemplo que a gente vai deixando também para os demais, né? E todas as mortificações, autossacrifício, autodisciplinas, devem ser feitas conforme as circunstâncias de cada indivíduo, sua saúde espiritual, sua maturidade, né, as lutas espirituais, né? E eu falo muitas vezes para as pessoas, a gente muitas vezes não precisa buscar coisas super extras da nossa vida diária, porque nossa vida apresenta tantas situações, né, tantíssimas situações de poder viver esses sacrifícios, essas mortificações, essas penitências. Basta primeiro, né, conhecer-nos mais, ver onde Deus vai nos pedindo, né, e depende de cada grau que a pessoa vai estar caminhando. Para alguns, talvez, ainda é uma luta constante, diária, pois a vivência dos mandamentos, pois então se mortifique durante essa quaresma de não pecar em algum mandamento que está custando mais. Talvez vai ser o seu defeito dominante, né, a sua ira, ou vai ser a sua luxúria, ou vai ser a sua preguiça, ou vai ser a sua inveja, pois mortifique aí. Faça a penitência para viver nesses 40 dias melhor esse defeito dominante, para ir trabalhando com a virtude contrária na vivência, pois contra realmente esse defeito dominante, né? E os santos Só no... para Uhum, só para ilustrar um pouco isso que você falava, né? Eu achei muito legal, porque quando eu era formador no seminário, e eu me lembro que tinha alguns formadores, não era o meu estilo, mas tinha alguns formadores que, para formar a vontade dos seminaristas, colocava eles. Nós tínhamos esporte todos os dias, era jogo de futebol, de basquete, o que for, né? E eu me lembro que todos os dias eles falavam assim: antes de começar o jogo, vão dar 10 voltas na quadra. Antes de começar o jogo, vão fazer não sei quantas flexões, polichinelo, um monte de coisa assim, né? Que tudo bem, é importante e tal. Mas eles falavam que faziam isso para formar a vontade dos seminaristas. Depois você ia ver o armário de roupa, o sapato sujo, o armário de roupa bagunçado, mesa de estudo, tudo bagunçado. E eu dizia, olha, mas do que adianta você estar lá fazendo um monte de musculação para formar a vontade, né, antes do jogo, e depois aqui no dia a dia, o cotidiano, aquilo mínimo que ninguém vê, tá tudo bagunçado, né? E eu preferia formar a vontade, mantendo todos os dias o seu armário bem arrumado. Formar a vontade, mantendo todos os dias seu sapato limpo, né? Eu digo isso por quê? Pelo que o Padre Felipe falava. Às vezes a gente fala assim, eu vou fazer como sacrifício, jejum dos 40 dias na quaresma e vou comer só pão e água. Tudo bem, se Deus te pede isso, ótimo. Mas talvez você vai ficar com um mau humor tremendo e vai brigar com todo mundo na sua casa. Talvez o seu sacrifício, mais do que o jejum diário, podia ser a caridade com os que estão na sua casa, né? Então, não busquemos coisas assim grandiosas quando o que nos está faltando é o pequeno do dia a dia. Eu acho que é importante essa reflexão que o padre Felipe fez. O importante é sacrificar, mortificar a nossa vontade. E talvez a nossa vontade precisa ser mortificada no nosso cotidiano, no dia a dia, né? É muito importante esse tema também na escolha do sacrifício da sua quaresma. Agora, cuidado, porque isso pode também virar uma comodidade, né? Eu me lembro que o Padre Felipe estava comigo fazendo exercícios espirituais de mês, e na segunda etapa dos exercícios, Santo Inácio recomenda alguns sacrifícios, né? E eu me lembro que o padre Watt, que era diretor dos exercícios, ele nos pediu que propuséssemos para ele alguns sacrifícios para fazer durante a segunda semana. Então eu propus não colocar açúcar no café, comer um pouco menos. E aí o padre Watt, na pregação, falou assim: olha que bom que me estão chegando fichas de sacrifícios, de propostas, mas seria bom que fizesse sacrifício de verdade, não esse sacrifício bobos aí de não colocar açúcar no café,
de comer um pouco menos. E começou a falar dos meus sacrifícios, né? Daí ele falou assim: sacrifício de verdade é o que alguns estão fazendo, que é tomar banho com água fria, que é dormir no chão. Eu falei: Nossa Senhora, eu nunca ia imaginar isso. E aí eu comecei a refletir nisso que o Padre Felipe falava bem no início da sua exposição, né? Nós estamos numa sociedade que perdeu o valor ao sacrifício, o sentido do sacrifício, até na igreja. E, portanto, cuidado. O Padre Renan fala que deve ser um sacrifício do dia a dia, mas cuidado com a comodidade também, né? Sacrifício é sacrifício, né? Não significa que agora vamos buscar aí uma vida cômoda disfarçada de sacrifício. Por isso é muito bom consultar o diretor espiritual ou o seu padre, que você conhece, para falar, de repente, se é bom fazer esse ou esse tipo de sacrifício, porque tampouco queremos que prejudique a sua saúde ou a vida familiar, mas não se trata de uma vida cômoda, se trata de sacrifício, né? É, acho importante essa pontuação também, Sim, né? e um não tira o outro, né? Pois, pois temos que viver, né? Pois a nossa ordem, temos que viver nos mandamentos, mas também buscar aquelas realidades que podem nos ajudar a fazer crescer, né? Mas é isso, né? Temos que ter a circunstância de cada pessoa, entender, né, o caminho, a vida espiritual que cada um está seguindo e ir fazendo. Sempre é importante, né, pois o padre ressaltou isso, né, especialmente se você tem diretor espiritual, se não pelo menos o seu pároco, pois colocar, né. Às vezes eu até falo, né, dentro da nossa própria vivência, pergunte àquele mais próximo se você tem algo para melhorar, né. Não precisa ser muito grande, não, né, eles vão te dizer da sua casa, sua esposa, seu marido, ou aos filhos mesmo, né, os filhos aos pais, pergunte se tem algo que você pode melhorar, né, e aí, pois trabalhar nesse, com sacrifício, com dedicação, né, e os santos nos mostram muitos exemplos de mortificações, né, grandes mortificações, mas temos que pensar também no pequeno, e nós podemos aprender muito com os nossos irmãos também, que, pois, antes de nós viveram também a sua fé de modo tão concreto, né, mas está determinado a viver essas mortificações para si, né. São Luís de Montfort vai falar que mortificações excepcionais ou graves não devem ser realizadas sem o conselho de um sábio diretor espiritual, né? E no nosso dia a dia a gente tem muitas oportunidades de viver essas, pois esses pequenos ou grandes sacrifícios da nossa vida, né, que não vão ser grandes em fazer, mas que nos exigem muito, né? Pois, não sei, para alguns ter a missa ao domingo pode ser um grande sacrifício. Posso começar, né? Não vou perder nenhuma missa de domingo nessa quaresma, e se Deus quiser, vou formar o hábito de tal modo que não vou perder nunca mais na minha vida, né? Porque Deus vem em primeiro lugar na minha vida, né? E temos muitas, né? Eu queria até deixar aqui para ir terminando já, que já estou passando aqui no meu tempo aqui, pois deixar algumas dicas bem básicas, né? Assim, é, e nem são minhas, né? Eu vi aqui com o pessoal do Instituto Hess, já até compartilhei no meu Instagram, mas eu achei bem interessante porque ele vai falar algumas penitências gastronômicas, né? No alimento, algumas penitências corporais, né? E algumas penitências morais, né? Que eu acho que pois, pode ser de ajuda, né? Vamos lá, algumas penitências gastronômicas, né? Pois sair das refeições com um pouco de fome, né? Não encher a barriga, não, né? Comer até, né, quase estourar, né? Então, pois que talvez algumas pessoas isso é mais comum, pois então vou oferecer, né, essa penitência de comer menos do que eu como e diminuindo. Isso não precisa ser só na sexta-feira ou ser só na quarta-feira de cinzas, né, na quarta-feira da quaresma, de início da quaresma, mas se não, pois toda a quaresma. Né? Pelo menos todos esses 40 dias da quaresma, eu vou estar atento nas minhas refeições para não comer mais aquilo que eu necessito, né? Para alguns, tirar o açúcar, né? Coisa simples, que não se exige muito, né? Mas que para algumas pessoas talvez vai ser bastante exigente, né? Tirar açúcar do café ou do suco, né? Não comer doces ou chocolates, não consumir bebidas alcoólicas, não consumir refrigerante, comer mais legumes e verduras, que especialmente se você não gosta, né? Reservar um dia, né, para o jejum, além das sextas-feiras, talvez, nas quarta-feiras, como pede Nossa Senhora lá em Medjugorje, pois talvez ofereça também quarta-feira um jejum, coisas que a gente pode estar oferecendo. Depois, não só, né? Algumas pessoas acham que a quaresma é só tirar refrigerante. Não, pois é uma das, né? Depois, penitências corporais, né? Para alguns, né? Algo concreto, né? Aquele sacrifício, talvez até de trocar o elevador pelas escadas,
Né? Claro, se eu tenho problema de joelho, já tenho 70 anos e tenho. Não, pois não faça isso. Né? De acordo com a necessidade, eu tenho 15 anos pois só pego o elevador, tenho uma preguiça tremenda para escadas. Pô, vou começar a usar escadas. Né? A não ser que eu moro no 20º andar, talvez seria complicado, mas eu vou então pois, pegar até o 18º andar e os últimos 2 andares eu vou subir escada. Então, essas coisas que a gente pode estar oferecendo realmente conscientemente para poder reparar as nossas próprias faltas. Né? Para alguns, dormir sem travesseiro, tomar banho frio, né? Usar o celular apenas ao essencial, pois esse para muitos já seria um grandíssimo sacrifício. Eu falo por mim mesmo também. Evitar talvez, né, falas altas, gritaria, né, fazer leituras espirituais, rezar pois, nos momentos em que se possa de joelhos, né, fazer 15 minutos de silêncio todos os dias, talvez para aqueles que estão todo o tempo com músicas, com som, com barulho, evitar, pelo menos no caminho ao trabalho, ter música no carro, né? Alguns dias oferecer o sacrifício do calor, não ligar talvez o ventilador ou até mesmo o ar-condicionado. Não precisa ser os 40 dias, mas alguns dias, né? Que é o que eu quero conscientemente oferecer. E, sobretudo, né, as penitências morais, que também podem nos ajudar tanto também, né? Não reclamar das contrariedades do dia a dia, louvar e agradecer a Deus, fazer serviços que, pois, muitas vezes são incômodos, seja na minha casa, seja no meu trabalho, né? Em que, de modo especial, em que eu possa ajudar ao próximo, né? Pois está lá o café no trabalho, sempre tem um cafezinho pronto lá e é sempre uma pessoa que prepara, pois, né, que não é uma pessoa que está dedicada a isso, né, mas é um dos funcionários. E pois hoje eu vou preparar, né, o café para todos, né? Coisas, serviços que, pois, são pequenos detalhes que vão, sobretudo com a consciência dessa realidade, poder oferecer e alcançar graças também, e fazer como penitência também. Não reclamar ou murmurar por nada, não fofocar, nunca, né? Mas de modo especial nesse período, né? Não estar falando das pessoas, não julgar as pessoas e as situações, meditar os 10 mandamentos todos os dias, né? Talvez na oração da manhã falar, Senhor, hoje eu quero ser fiel aos 10 mandamentos, né? E talvez hoje, que eu sei que vai ser mais difícil na minha guarda da castidade, na vivência do 6º mandamento, ou vai ser mais difícil no meu honrar pai e mãe, porque eu vou visitar meu pai e minha mãe. Então, pois, eu vou oferecer e meditar nessa realidade e poder viver no dia. Fazer exame de consciência antes de dormir, todos os dias, ver como eu estou vivendo a minha quaresma, ter essa pergunta constante, como estou vivendo os mandamentos, escolher pessoas diferentes para poder ajudar, manifestar carinho, especialmente talvez, né, dentro de uma família grande ou com os irmãos que talvez não tenham uma boa. Mas hoje eu vou dar uma ligada, vou buscar, vou saber como está, fazer atividades físicas, né? Pois talvez sou mais sedentário, não gosto muito de fazer, mas vou fazer uma caminhada de 20 minutos alguns dias da semana, né? Sair do meu comodismo, né? Pois não é tanto a quantidade de penitências, né? Mas sim, nem o exagero das penitências, mas escolher poucas coisas, né? Daquela realidade que a gente pode ir realizando, né? Pois algumas eu posso fazer diária, talvez eu vou usar os 40 dias sem pois, comer chocolate ou sem colocar açúcar, né? Vou cortar os vícios da minha vida. Outras coisas, pois, o exercício talvez não vou fazer todos os dias, vou fazer 2 vezes na semana, mas com esse princípio também de penitência, né? Pois, talvez eu moro longe, só vou visitar minha mãe uma vez durante esses 40 dias, né, meus pais. Então, essa visita eu vou tratá-los bem, vou fazer realmente uma penitência para não reclamar, para não, né, questionar, né? São dicas que podem ajudar a viver melhor a quaresma, né? Penitências concretas para a nossa vivência do dia a dia e que quanto bem, pois pode nos trazer para a nossa vida. Nós peçamos então ao Senhor a graça para cada um de nós, que vivamos uma santa quaresma. Começamos já quarta-feira, né? Temos agora o trido de carnaval esse final de semana, que vamos no seminário, vamos ter pois um trido de jovens, um retiro de carnaval, para que possam, né, pois também vamos ter adoração e reparação pelos pecados dos homens e poder realmente viver uns dias de grande santidade, de preparação já para adentrar nesse período de quaresma, pois vivendo intensamente também a nossa vida de penitência, de caridade, de oração, de jejum, de esmola, para alcançar graças de santidade nossa e para os demais, pois que vocês possam
viver realmente, pois, uma santa quaresma para poder ter uma santíssima celebração da Semana Santa. Pois é isso que eu desejo aí para cada um de vocês. Muito bem, padre, muito obrigado. Obrigado também a você, ouvinte. Desejo também de minha parte uma quaresma abençoada para todos. Lembrando que a quaresma é esse tempo de graça, né? Ah, todos os dias você pode dar presentes às suas crianças. Mas tem dia particular que é um dia que todo mundo espera presente. Dia das Crianças, aniversário, Natal, Páscoa. Bom, a quaresma é isso, é um momento especial. Deus te dá graças todos os dias. Mas tem aquele momento ali que você diz, esse é o tempo de graça, é isso, esse é o tempo da quaresma, e por isso essa boa preparação de conversão, de renúncia, de sacrifício também para receber essa graça do Senhor vai ser muito importante. Agradecemos ao Padre Felipe. eh, e convidamos você, ouvinte, né? Também comenta aqui com a gente qual é o seu propósito de quaresma, sacrifício de quaresma, mas não passe essa quaresma sem fazer o seu sacrifício. O Padre Felipe deu aí um monte de exemplos. Caso tenha dúvida, estamos à disposição, eu, Padre Felipe, todos nós também, para que você busque, né? Padre, o que eu poderia fazer, né, de sacrifício de quaresma, mas que não passe a sua quaresma sem fazer esse sacrifício, para que a graça de Deus possa chegar com muita mais intensidade também, e sobretudo para que a sua alma possa estar mais disposta a receber essa graça de Deus dessa quaresma. Desejo uma quaresma abençoada e a gente se vê na próxima semana, se Deus quiser. Um forte abraço a todos e nosso muito obrigado. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus.